Eu não consigo imaginar um Estado eficiente interferindo na economia. E aí eu te pergunto, qual o problema da regulamentação econômica? Qual é o problema do não só regulamentação, como interferência? A gente vê muito hoje em dia, né, bancos centrais no mundo inteiro comprando ações de empresa, comprando fundos que são negociados em bolsa de valores. Enfim, me fala a sua visão sobre isso. O que acontece? Quais são os problemas que eles podem gerar com essas atividades? Bom, isso quem vai te responder é simplesmente o pai da economia, que eu chamo de economia moderna, a economia austríaca, que para mim se chama-se Ludwig von Mises. É a má alocação de recursos. Quando o Estado ele intervém na economia, e aí eu concordo em gênero, número e grau contigo, Bruno, nós chegamos num denominador comum muito rápido nesse sentido, com relação de que o pior mal que alguém faz, que o Estado faz, é fazer um distúrbio na oferta de um fator de produção chamado moeda, que nós usamos para atingir um bem de consumo, destoando tudo isso e tendo o poder, e aí vem da questão da moeda de curso forçado, como não há múltiplas moedas para você abandonar a moeda estatal quando ele faz algum alvoroço, então você é obrigado a usar a sua moeda, você cria um problema de alocação de recursos de forma irreal. É o que nós estamos vivendo hoje. E posso dizer de um exemplo meu, eu tenho uma construtora incorporadora. Nos últimos meses, a mão de obra teve aumentos de salário de 5%, de mercado, de dissídio, essas coisas que o governo também se mete nesses assuntos. Só que os fatores de produção, esses fatores aumentaram conforme a lei do mercado. Eu tenho insumos, na média meus insumos subiram de 35% a 40% na média. Mas se eu fizer uma média ponderada dos valores absolutos da curva ABC, chega a 60%. Eu tive produtos que subiram mais de 100%. E o que significa isso? O Estado, obviamente, quando ele mexe na economia, e principalmente o único jeito de ele mexer na economia, ele detém ferramentas para criar dinheiro que nós acreditamos num primeiro momento ser riqueza, então a gente entrega o nosso mouse, a nossa água, o nosso pão em troca de dinheiro, que é um fator de produção que ele está emitindo, então ele está ofertando bastante, ele consegue levar a riqueza tangibilizada, ou serviço, ou qualquer coisa para ele. Isso causa um distúrbio muito grande na economia, causa inflação, ou seja, você troca um bem que tem valor de fato, num primeiro momento que para você aquela troca é legal, legítima, porque você acredita que aquele papelzinho que você está pegando tenha valor, só que como todo mundo está abundantemente recebendo esse papelzinho emitido pelo governo, você não tem mais riqueza, você tem papelzinho pintado. Então, óbvio. E aqui vem uma questão preponderante. Nesse partido que você comentou, eu percebi que ele morreria quando um dos cabeças do partido me ligou uma vez e disse assim, que eu tinha que ser um pouco mais brando nessas colocações contra o monetarismo. E a gente começou a discutir, não, eu estou numa sala aqui, que a sala inclusive se chama Milton Friedman. Eu falei assim, olha, eu tenho uma coisa interessante para te colocar. Uma das grandes brigas, tanto de Hayek quanto do Jesus Huerta de Soto, é justamente contra os monetaristas. Por quê? Porque a maior ferramenta que o Estado tem de roubar a riqueza alheia é imputando a obrigatoriedade de você usar a moeda, né, como esse utensílio de troca, de facilitar a troca das pessoas e de você fazer o cálculo econômico, porque você precisa ter números cardinais para mensurar valor para um cálculo econômico, e você coloca isso no jogo. E a prova de que o Estado pode fazer isso indefinidamente ele só não faz porque ficaria descarado se ele parasse de cobrar todos os impostos e simplesmente imprimisse ou gerasse dinheiro, moeda, base monetária, tanto quanto ele necessidade ano após ano. Isso ficaria claro e evidente. É por isso que a sociedade moderna ainda vê o Estado cobrando impostos e fica meio perdida. Não, imposto tem que ser, é necessário. Inflação é imposto, né, Bruno? Então a má alocação de recursos é de fato um dos maiores maus que o Estado pode cometer com a sociedade, principalmente, nesse caso, intervindo na economia. E aí, gostou desse corte? Então se inscreve para não perder os próximos e vem conversar com a gente ao vivo todas as quintas às 8 nesse canal.